Amém? Irmãos, o tema a mim proposto foi sobre vida espiritual e ministerial. Eu confesso que esse tema é muito gostoso e muito particular e muito abençoado para mim. Porque quando nós falamos sobre vida espiritual, sobre vida ministerial, nós não podemos desassociar uma coisa da outra. Ambas andam lado a lado. Só que nós temos que dizer que a nossa vida espiritual sempre vai caminhar à frente do que a nossa vida ministerial. Podemos dizer que nossa vida espiritual, vamos imaginar, de uma forma figurada, que é uma árvore. Nossa vida espiritual, ela é uma árvore. Só que a nossa vida espiritual, a busca, a constância com Deus, ela é a raiz. E nossa vida ministerial são os frutos. Nossa vida espiritual, ela vai estar escondida, ela vai estar abrigada, ninguém vai estar vendo. Mas os frutos, eles vão estar visíveis aos olhares das pessoas. Então, por isso que nós temos que nos preocupar com aquilo que nós vivemos inteiramente, com aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Porque, inevitavelmente, o seu ministério será visível ao olhar das pessoas. Inevitavelmente, as pessoas vão ver aquilo que Deus tem feito e fará na sua vida. E eu coloquei como tema dessa mensagem, uma vida espiritual constante vai potencializar o seu ministério. Você pode repetir isso comigo? Uma vida espiritual constante vai potencializar o seu ministério. Foi tão gostoso e lindo de ver o pastor Anselmo falando e honrando a vida dos nossos irmãos que iniciaram a igreja, porque se eles não permanecessem firmes, juntos, talvez eles não estivessem aqui até hoje. Mas quando nós pensamos em uma vida constante, uma vida longa espiritualmente, nós não estamos falando somente de um dia, nós não estamos falando somente de uma semana, nós estamos falando talvez de 10 anos. 10 anos é muito tempo, não. Porque eu ouvi uma vez que nossa vida cristã, ela até Jesus voltar, até nós fomos levados pelo Senhor Jesus. Então vão ser 30, 40, 50, 60 anos, 100 anos. O que difere disso tudo é nós estarmos firmes, acreditando que o Senhor a cada momento Ele vai nos sustentar, lembrando que a cada momento o Senhor vai nos fortalecer, independente do olhar das pessoas, independente do julgamento das pessoas, você tem que permanecer firme e constante, lembrando que você tem que olhar para onde? Para o céu, não para o lado, você tem que olhar para o céu e caminhar. Você vai caminhar lembrando que hoje eu caí, mas eu vou levantar. Lembrando que hoje me feriram, mas eu vou ser curado pelo Senhor. Lembrando que hoje a minha vida está difícil, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Lembrando que se hoje estou passando um momento terrível, eu creio que agindo o Senhor na minha vida, nada pode impedir. Amém? Então a nossa vida cristã é assim, irmãos. Nós temos que permanecer olhando para o alvo e continuando. Imagina só comigo, o Senhor fala sobre vida ministerial. Eu, puxando sardinha para o meu ministério, diaconia, onde fui formado por esses grandes homens aqui, nós falamos que vida espiritual é muito importante e ela anda lado a lado com a vida ministerial. Agora, puxando sardinha para o meu lado, ministerial de diaconia, imagine se converte alguém há pouco tempo, eu vou passar a visão, eu vou passar a missão, eu vou passar os valores do meu ministério para essa pessoa, eu vou passar como essa pessoa se porta, como ela vai trazer água, como ela vai ficar na porta, como ela vai tirar as ofertas. Obviamente, essa pessoa está apta a servir no ministério. Mas agora vamos imaginar se durante o culto tem algum momento que é necessário essa pessoa orar e pôr as mãos. Vamos imaginar que durante o culto alguém se manifesta, essa pessoa tem que expulsar o demônio. Vamos imaginar que durante o culto essa pessoa tem que trazer uma palavra poderosa, uma palavra que vai direcionar, uma palavra que vai mudar destino a essa pessoa. Será que essa pessoa está apta a fazer isso? Então, simplesmente nós temos que pensar assim, antes de eu colocar a mão no arado, não olhar para trás, ou antes de eu fazer parte de algum ministério, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Eu tenho que me aprofundar, eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que ter um tempo de comunhão com o Senhor, para depois eu poder estar vivendo minha vida ministerial. Porque eu tenho que estar o quê? Pronto para quando for necessário eu colocar a mão e falar, sai daqui em nome de Jesus. Eu tenho que estar pronto para, no momento pós-culto, chegar, alguém vir me perguntar alguma coisa e falar, meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu presbítero, seja qual for o seu título ou membro, eu estou precisando de uma palavra, estou passando por isso, eu estou chateada, eu estou pensando em sair da igreja, eu estou pensando em chutar o balde, e você vai ter uma palavra direcionada
para essa pessoa. Então, você pode imaginar que nossa vida espiritual ela tem que estar muito mais além da nossa vida ministerial. Porque o nosso ministério ele vai fluir naturalmente quando nós estamos buscando a Deus. Se é servir na porta, você vai servir com excelência. Se é pregar, você vai pregar com excelência. Se é dar aula para as crianças no Ministério Infantil, você vai dar aula com excelência, porque você está buscando no seu dia a dia. Então, quando você for abrir a boca para ensinar, você não vai ensinar simplesmente uma literatura. Você não vai ensinar simplesmente o material que foi a ti dado para você ministrar às crianças. Você vai estar trazendo direto de Deus para as crianças. Você vai trazendo direto do alto ao coração das crianças. E a palavra de Deus tem esse poder para quê? Para transformar, para curar, para restaurar, para mudar a história de diagnóstico, como fez na sua vida e fez na minha vida também. Amém? Porque se eu for perguntar para vocês aqui, todos aqui fazem parte de algum ministério? Não necessariamente, mas todos aqui são cristãos, batizados no Senhor Jesus Cristo, estão buscando o Senhor? 100%, se não tiver algum visitante aqui. Então, o peso é bem mais importante na nossa vida espiritual. Então, tome muito cuidado e se preocupe com a sua vida espiritual. Eu gostaria de fazer 2 perguntas retóricas, talvez você já saiba a resposta, mas gostaria de explanar você. O que é vida espiritual, Guilherme? É uma vida de relacionamento contínuo com Deus, através de oração, da palavra, da adoração, da obediência. Não é um evento, mas um estilo de vida, como os mais jovens dizem, é um lifestyle. É um estilo de vida, a sua vida espiritual. Outro lado também, o que é vida ministerial? É o exercício do chamado que Deus nos confiou para servir pessoas e expandir o reino de Deus através dos dons, talentos, responsabilidades que recebemos. A vida espiritual é a raiz e a vida ministerial é o fruto, como eu disse. Quando a raiz está saudável, o fruto aparece naturalmente. Aí você vai me perguntar, Guilherme, uma vida espiritual constante é permanecer por muitos, muitos anos, independente das minhas lutas, das minhas batalhas, das minhas dificuldades? Eu vou te responder sim. A vida espiritual constante é quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nossa vida espiritual constante, quando nós estamos firmes do Senhor, independente de qualquer coisa. Estou falando firme do Senhor, eu não estou falando que você vai estar imune às tempestades, eu não estou falando que você vai estar imune às perseguições, eu não estou falando que você vai estar imune às crises financeiras, mas eu vou dizer que Jesus vai estar sempre no barco. Jesus vai ser sempre seu sustento. Jesus vai ser sempre aquele que vai te dar graça, vai te dar sempre possibilidades, condições para você vencer em Cristo Jesus as batalhas que você vai passar. Amém? E eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos dentro dessa proposta. Quero começar pelo Daniel. Daniel, irmãos, ele manteve sua fidelidade e vida de oração, mesmo sob perseguição e ameaça. Não sei como vocês lembram, se levantou um decreto que Daniel não podia orar. Nem aquela galera que era cristã naquela época não podia orar. Mas Daniel, mesmo sabendo que ele podia ter uma consequência terrível, ele permaneceu firme e fiel naquilo que ele tinha diante de Deus. José, mesmo passando por lutas, por dificuldades, ser jogado na cisterna, mesmo sendo vendido, passando dificuldades terríveis, sendo talvez injustamente, passando por tudo aquilo que ele passou, ele permaneceu fiel, acreditando que Deus era Deus na vida dele. Noé obedeceu a Deus durante muitos anos, em meio a uma geração descrita como corrupta, ao ponto de Deus ter que acabar com aquela geração, com o dilúvio. Mas Noé, ele andava com Deus juntamente com a sua família. Ele permanecia fiel e achou graça diante de Deus. Jó conservou sua fé, apesar de perdas, sofrimentos intensos. Jó permaneceu firme, sabendo que ele disse assim: eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Lá no finalzinho do texto ele diz também: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó sabia quem era Deus na vida dele. Samuel serviu a Deus desde sua infância até sua velhice. Paulo demonstrou perseverança na fé, apesar de perseguições, prisões e dificuldades. E dentre desses homens, irmãos, eu gostaria de abordar o irmão. Eu gostaria de abordar sobre a vida do profeta Samuel. Amém? Glória a Deus. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus desde jovem. Irmãos, não sei se vocês se lembram, mas eu gosto sempre de trazer um pouquinho o contexto. 1 Samuel, capítulo 1,
vai falar sobre uma mulher chamada Ana. Todos conhecem aqui Ana? Ana, ela passava por um período terrível ali, entre o capítulo 1, entre o versículo 1 ao 27, 28. Ela passava por uma perseguição terrível, uma dor muito intensa. Quantos aqui são mãe? Levanta a mão. Amém. Quantos aqui têm o desejo de ser mãe? Glória a Deus. Então, ela tinha esse desejo de ser mãe. Só que ela tinha uma perseguidora do seu lado, Penina, falando: você não gera, você é um sepulcro caiado, você é morta por dentro. Você não pode gerar. E imagina aquela situação, ela triste, ela batida, mas um dado momento ela se jogou aos pés do Senhor. Ela buscou, orou e falou: Senhor, eu necessito, não por vaidade, mas eu quero gerar. Eu quero ter essa experiência de ter um filho. E ela foi até mal interpretada pelo sacerdote, que ela estava orando ali, chorando, sofrendo, gemendo. E o sacerdote: nossa, essa hora do dia você está aí embriagada. Ela fala: não, meu senhor, eu estou aqui porque eu tenho uma dor na alma, que eu necessito de um filho. Então ela recebe uma palavra e fala: daqui a um tempo você terá esse filho. E ela, na sua mente, ela decidiu entregar esse filho. Então lá no versículo 27, 28, ela leva esse filho, o menino Samuel, para ser desenvolvido na casa do Senhor. E aqui é onde eu quero entrar com você. Samuel foi dedicado ao Senhor ainda criança por sua mãe Ana. Cresceu servindo no tabernáculo sob a orientação de Eli. E no capítulo 3, versículo 10 de 1 Samuel, vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Eu gostaria de colocar um subtítulo aqui, um ponto: sensibilidade ao ouvir Deus falar. Sensibilidade ao ouvir Deus falar. Aqui no capítulo 3, Deus já tinha falado por 3 vezes, chamado Samuel por 3 vezes, mas ele nunca ainda tinha nenhuma experiência com Deus. Ele não sabia como que Deus falava, qual era a voz de Deus, como Deus agia e se movia. Ele tinha as histórias que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus tirou o povo do Egito, que a muralha de Jericó tinha caído e por aí por diante. Mas ele mesmo nunca tinha ouvido a voz de Deus. E nós, como falamos na teologia, ali foi uma teofania auditiva, a manifestação divina de Deus. Deus então fala com ele de uma forma clara: Samuel, Samuel. Aí ele ouve e vai diante do sacerdote: Senhor, você está me chamando? Não estou entendendo. Durante 3 vezes ele faz isso, mas na terceira vez o sacerdote fala para ele, te dá uma orientação: Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, você fala assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. É tão interessante que muitas vezes, trazendo para os nossos dias de hoje, Deus tem falado de diversas formas. Só que as pessoas muitas vezes estão esperando um eis que te digo, um mover maravilhoso. As pessoas estão esperando talvez uma revelação. Você está esperando talvez, me coloco também, um profeta chegar: eis que te digo, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ser um pregador, você vai ser um profeta, você vai ser um pastor. Sendo que Deus tem sua revelação perfeita aqui em suas mãos. A palavra de Deus, quando você abre ela, Deus vai falar de diversas formas ao seu coração. Se você está passando por lutas financeiras, aqui tem um segredo para a sua vida. Se você está passando por lutas emocionais, aqui está o segredo para a sua vida. Se você está triste, você está abatido, a palavra de Deus diz em Salmos: na minha presença, a plenitude de alegria, a minha destas, a delícias perpetuamente. Se você está falando: eu não vou vencer, Jesus vai te falar para você: em mim você é mais que vencedor. E se você está passando por lutas, por dificuldades, você está abatido, não está entendendo o cenário que você está passando, Deus vai falar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Então a palavra de Deus é a revelação. Deus está falando constantemente a nós, mas será que nós estamos ouvindo? Aqui está a questão. Ou será que nós estamos ouvindo qualquer interferência? Será que nós estamos ouvindo simplesmente o meu irmão, porque eu confio, porque eu tenho um relacionamento com ele, mas ele não tem a palavra 100% revelada? Talvez ele tenha um conhecimento, porque ele estudou, talvez ele fez uma faculdade, um seminário, talvez ele tenha uma capacidade para te trazer uma clareza, mas talvez não, tenho certeza que aquele que vai interpretar, aquele que vai trazer direção ao seu coração já está em você, que é o Espírito Santo de Deus, que já está dentro de você. Você, muitas vezes, você espera um amuleto. Falava muito isso, era o pastor Anselmo. Você não precisa ter um amuleto. Eu iniciei minha vida cristã sendo discipulado por pastor
Anselmo, ele falava para mim, Gui, eu só vou te ensinar somente até um momento, a partir daí você vai caminhar sozinho. Tô mentindo, pastor? Falou isso. E eu creio que essa é a realidade, porque nós ensinamos nossos filhos até um determinado momento. A partir daí, a responsabilidade é dele com Deus. Você ensina o seu filho, ó, você vai ter que ir para aquele caminho. Mas muitas vezes o seu filho cresce e esquece de tudo aquilo que você ensinou. Mas o Senhor tem falado constantemente nos nossos corações. Quando nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, pode ter certeza que você vai avançar, você vai conquistar, você vai vencer. E quando eu falo avançar, conquistar e vencer, irmãos, não leva simplesmente para o lado financeiro, não leva simplesmente para o lado das bênçãos da prosperidade. Quando eu falo de você vai avançar, você vai vencer, eu estou querendo dizer, você vai ter o shalom de Deus sobre sua vida, que é a paz que sai todo entendimento. Você vai ter o shalom sobre sua vida, que é a prosperidade, não é riqueza. Você vai ter uma prosperidade em Deus. Amém? Ao ponto que você vai estar passando talvez no meio de uma tempestade, você deve estar passando talvez hoje nessa tempestade, mas você vai estar tranquilo, calmo, porque você sabe quem é o seu Deus. As pessoas vão olhar e dizer para você, como isso? Eu conheço a história, eu conheço que o marido tá passando por dificuldade, eu sei como está a esposa, eu sei como estão os filhos, eu sei como está a área financeira, está difícil, mas ele está em paz. Não é porque você é cristão, não é porque você é bonito, não é porque você é fofinho, não, porque Jesus está no barco, está na sua vida, está te guardando, te protegendo, fazendo através do seu sofrimento, ser um testemunho, para que as pessoas venham se aproximar e falar, uau, como isso? Eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter esse Deus, eu quero ter esse relacionamento com esse Deus também, através daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Mas você tem que ter essa sensibilidade ao ouvir a voz do Senhor. Ele está sempre falando, talvez ele está falando com você aqui nesta hora. Falando com você aqui nesta hora, como falou comigo. Então, irmãos, para que nós venhamos ter uma vida espiritual saudável, nós temos que ouvir aquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas. Porque Ele vai falar. Ele vai falar, irmãos. Se você falar, Senhor, fala no meu coração, eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso ter um passo. Eu preciso mudar esse diagnóstico da minha vida. Eu preciso de uma direção. Aí sim, Deus vai falar através da sua palavra. Deus vai falar através de pessoas. Deus vai usar profeta. Ou Ele vai falar claramente ao seu coração. Faça isso, faça aquilo. Toma esse caminho, toma outro. Irmãos, nós temos que ouvir claramente a voz do Senhor. Gostaria de trazer uma lição prática ao seu coração. A constância espiritual começa com um coração disposto a ouvir a Deus. Eu coloquei uma palavra que eu gosto de falar sempre. Nós temos que estar offline para a terra e online com Deus. Offline para as distrações, para as interferências. Estar offline para as coisas que nós não devemos ouvir, mas nós damos ouvidos. E isso se implica em amizades que talvez dizem que são amigos e não são. Faz isso, você tem que fazer isso. Não. Nós temos que estar offline para Deus e estar online. Nós temos que estar offline para a terra, para os homens, e nós temos que estar online para Deus. E quando nós temos essa conexão direta com o Senhor, nós vamos estar sempre tendo a revelação de Deus, do céu, do trono do Senhor. O Senhor vai estar sempre falando no nosso coração e você está sempre seguro, você vai estar sempre num caminhar saudável. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu gostaria de falar ao seu coração, Samuel, ele permaneceu fiel em um ambiente espiritual difícil. Se você for ver ali, capítulo 2, do versículo 12 ao 36, Samuel estava num ambiente justamente com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e eles viviam uma vida totalmente desregrada, eram homens que corrompiam a oferta do Senhor, faziam besteira ali diante do altar do Senhor, e Samuel estava crescendo ali. E eu queria te levar a imaginar onde você cresceu, onde você nasceu, onde o Senhor te tirou. Tenta trazer na sua mente. Eu sempre gosto de lembrar da minha história, de onde Deus me tirou. Talvez você cresceu num contexto, não podemos mais falar favela, né? Talvez você cresceu no meio de uma comunidade que, se você for olhar e falar, cadê meus amigos? Não tem mais seus amigos. Ou estão presos, ou já morreram. E você cresceu num ambiente que as pessoas talvez não davam nada a você. Você cresceu num ambiente no qual as pessoas te muniam de informações erradas. Vamos roubar, vamos fazer
talvez qualquer coisa errada, vamos ver de uma forma terrivelmente, mas você permaneceu fiel, você permaneceu diante de Deus. Na verdade, você talvez nem sabia, mas Deus já estava te guardando. Essa aqui é a realidade. Você nem sabia, porque eu não era nem cristão naquela época, irmão. Mas Deus, quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Deus Ele guarda, Deus Ele protege, Deus Ele sustenta, Ele livra de todo mal. E hoje você está aqui, podendo glorificar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, ouvir uma palavra, estar em comunhão com os irmãos. Deus é tão lindo e maravilhoso, irmãos, porque Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos traz para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos filhos do Senhor. Mas não é porque nós somos cristãos, nós não vamos viver em ambientes difíceis de justiça. Você, talvez na sua empresa, você está do lado de pessoa que vive uma vida de infidelidade. Você está do lado, talvez, de uma pessoa que é corrupta e rouba. Você está, talvez, do lado de uma pessoa que só fala mal das pessoas. E se você não tomar cuidado, irmãos, e você não ficar atenta, ligada, você se deixa levando para aquele momento, aquele ambiente. Estou mentindo? Não. Às vezes você, de tanto ouvir, você daqui a pouco está reproduzindo. Então nós temos que estar atentos, irmãos, nesse sentido. Independente do ambiente que nós estamos inseridos, independente do contexto que nós estamos envolvidos, nós temos que entender que nós temos que permanecer fiéis, mesmo num ambiente difícil, porque Samuel, ele permaneceu fiel naquele ambiente. Eu imagino aqui, Ofni e Finéias roubando a oferta, roubando tudo aquilo que estavam colocando diante do altar do Senhor, e falou assim: Samuel, vamos pegar? E Samuel: não, eu sei que o Senhor tem na minha vida, eu sei, se o Senhor me chamou, eu sei para que Ele me chamou, eu sei para que o Senhor me confiou uma responsabilidade, então eu não vou me corromper por pequenas coisas, porque às vezes nós temos que entender, lembra que eu falei que a nossa vida espiritual é uma vida constante? Só que às vezes a gente abrimos mão dessa constância, abrimos mão de uma carreira com o Senhor longa por causa de pequenas coisas. Às vezes nós abrimos mão do céu ou daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, porque talvez uma coisa pequena, mas o Senhor tem uma coisa macro para nossas vidas. O Senhor tem coisas grandes e poderosas preparadas para a sua vida. Então não vale a pena a gente abrir mão disso para nossas vidas, amém? Porque Deus tem coisas grandes, poderosas, preparadas para nossas vidas. E Deus tem pressa em cumprir ela em nossas vidas, amém? Glória a Deus. A fidelidade a Deus não depende do ambiente que estamos, mas das escolhas que fazemos. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Muitas vezes, irmãos, essa vai ser a nossa única saída. Muitas vezes não, todas as vezes. Essa será a nossa única saída, olhar para Jesus. Porque às vezes, mesmo no ambiente eclesiástico, mesmo dentro da igreja, vão ter situações que se você se deixar levar, você vai querer sair. Então nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Tem pessoas instituídas pelo Senhor, capacitadas, honradas, ungidas pelo Senhor, mas mesmo assim são falhas e capazes de chatear. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que nós vamos ter uma vida constante com o Senhor e saudável. Nós temos que olhar para Jesus, porque esse jamais vai nos chatear. Nós temos que olhar para Jesus, porque esse jamais vai nos frustrar. Nós temos que olhar para Jesus, porque nós, sendo ainda pecadores, Ele se entregou por nós, por amor. Esse jamais. Mas Ele vai, sim, muitas vezes te confrontar. Esse sim, muitas vezes vai falar: vamos levantar, vamos embora, vamos trabalhar. Vamos fazer, vamos servir, vamos avançar. Se você quer ter uma vida saudável, uma vida constante comigo, vamos reagir, vamos levantar. Porque eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida, eu tenho pressa, eu tenho urgência em fazer. Amém? Esse é o nosso Deus. O ambiente pode tentar nos distrair ou enfraquecer, mas a fidelidade é sustentada por onde colocamos nosso olhar e por quem escolhemos obedecer, mesmo quando dói. Assim como Jesus escolheu a cruz por amor e obediência, nós também somos chamados a escolher a fidelidade, mesmo em ambientes hostis, confiando que Deus vê além do momento presente. É uma fidelidade que não se apoia em conforto, mas em convicção. Não nasce do que sentimos, mas do compromisso. E não depende do lugar onde estamos, mas de quem governa o nosso coração. Olhar para Cristo é a chave para permanecer fiel, independente do cenário. Irmãos,
É Cristo. É Cristo. É Cristo o segredo da sua vida. Amém? Outro ponto eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos. Samuel crescia de uma forma espiritual contínua. A Bíblia diz em Samuel capítulo 3, versículo 19, e crescia Samuel e o Senhor era com ele. Eu gostaria de trazer aqui uma forma, como se fosse de estudo e em contexto para você. Em que sentido Samuel crescia? Samuel crescia espiritualmente. Samuel avançava em intimidade com Deus, sensibilidade à voz do Senhor e obediência. Ele não apenas ouvia Deus, ele respondeu com fidelidade. Crescer aqui significava amadurecer o relacionamento com o Senhor. Crescia em autoridade profética. O texto afirma que nenhuma palavra caiu por terra. Isso quer dizer que tudo que Samuel falava se cumpria porque vinha de Deus. Ele crescia como instrumento confiável do Senhor. Crescia em relacionamento e conhecimento diante de Deus. No versículo seguinte, versículo 20, todo Israel reconheceu Samuel como profeta. O crescimento dele se manifestava no impacto público no seu chamado com o Senhor. Crescia em caráter, constância. Samuel crescia em comunhão com Deus, em maturidade espiritual, em autoridade profética e credibilidade diante de Deus. Irmãos, nós temos que entender que a maturidade aqui de Samuel e sua espiritualidade não foi somente um fogo de palha, vamos dizer assim. Não foi simplesmente somente um momento. Foi um crescimento saudável, maduro e consistente. Porque todo Israel reconheceu que Samuel ele era um profeta. Mas ele tem que falar assim, eu sou um profeta? Me respeita porque eu sou um profeta? E no momento ele deu carteirada e falou, eu sou aquele que Deus instituiu como profeta. Mas aquilo que Deus fez em sua vida, fez dar credibilidade àquilo que ele falava. E a palavra de Deus diz no versículo 19, que nenhuma de suas palavras caiu ao chão. Deus sustenta, e a gente sempre ouviu falar que Deus tem responsabilidade com aquilo que ele entregou em nossas vidas. Ele não tem responsabilidade com aquilo que o homem fala. Entende? Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e acreditamos que Deus é em nossas vidas e crescemos nisso, buscando o Senhor, nos aprofundando no conhecimento, em intimidade, em oração, em comunhão, nos ciclos de oração, em relacionamento com Deus, pode ter certeza que as pessoas vão ver de uma forma clara aquilo que o Senhor tem na sua vida. Se você é profeta, eu vou testificar que você é profeta. Se você é pastor, você não vai precisar falar, mesmo você sem um som, já vou identificar em você um chamado pastoral. Se você é intercessor, eu não vou precisar falar, caramba, nossa, eu estou vendo a irmã orando ali, muitos anos. Não, eu já vou identificar que você é intercessora. Deus já vai revelando isso. Irmãos, só que muitas vezes nós estamos querendo inverter esse papel. Nós queremos mostrar que nós somos algo, esquecendo de buscar no secreto. Nós queremos mostrar que eu sou pastor, que eu sou profeta, que eu sou alguém, sendo que lá no secreto, irmãos, eu não estou fazendo valer isso. Então isso não vai se manter, isso não vai sustentar. Eu posso por um período me pôr como pastor ou como profeta ou algo de até querubim ungido. Mas se eu não tiver algo no profundo, no secreto, isso não vai sustentar, isso vai ruir. Então vale mais a pena a gente buscar no secreto e o próprio Senhor nos fazer colocar evidência do que eu querer buscar e por si só por vaidade. Entende? Por isso que eu falei que eu me identifico muito com esse tema espiritual e ministerial. Porque muitas das vezes, irmãos, o testemunho aqui para você, muitas vezes eu queria estar em evidência e o Senhor falava comigo, fica no secreto. Muitas vezes eu queria, quem me conhece sabe, queria ter uma unção de presbítero, de pastor. Eu sei que Deus tem um chamado para a minha vida. Eu sei que o propósito de Deus para a minha vida. Só que quando nós queremos muito, Deus não dá. Quando nós queremos muito, Deus Ele sabe a intenção do nosso coração. Mas quando nós buscamos, falamos, Senhor, eu quero, independente das pessoas me olharem ou não, eu quero te buscar, eu quero te servir, eu quero ser aquele que o Senhor tem para minha vida, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu quero viver aquilo que o Senhor já tem preparado para minha vida. Aí o Senhor começa a te abençoar, te usar, te promover. É assim nas nossas vidas, irmãos. É do secreto para o luzeiro, é do esconderijo para o velador, é do momento do seu quarto para o público. E Deus, Ele quer fazer. Você sabe que você tem um propósito, você sabe que você tem um chamado, você sabe que Deus tem algo na sua vida.
Irmãos, se você não está vivendo ainda, pode ter certeza que no tempo oportuno o Senhor vai te exaltar. Porque a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos mediante a potente mão do Senhor, e ao tempo oportuno o Senhor vos exaltará. É no tempo dele que o Senhor vai te exaltar, no tempo dele que o Senhor vai te usar, no tempo dele que o Senhor vai fazer. Porque a mensagem você já tem, o Espírito Santo você já tem, a unção de Deus que despedaça todo jugo já está sobre sua vida. Às vezes só espera um pouquinho. Se você tem esse desejo, talvez espera, continue firme, que há um tempo oportuno para todas as coisas. Amém? E o Senhor vai te usar dentro da sua capacidade, dentro da sua propósito, dentro da sua realidade. O Senhor já está te usando. Amém? Samuel é interessante que ele serviu a Deus durante toda a sua vida. Tem um dado importante aqui, irmãos. Ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Ele ungiu dois reis muito importantes, que foi Saul e Davi. E mesmo quando o povo rejeitou sua liderança, pedindo um rei, Samuel continuou servindo fielmente. Imagina, irmãos, Samuel ele era o líder religioso daquele povo. E devido a outros povos terem um rei, o povo também quis ser um rei, fora do propósito de Deus. Porque nós vamos ver a história que o rei que eles ungiram fez só besteira, Saul. Mas Deus falou: já que vocês querem, então vamos fazer. Mas imagine a sensação de Samuel. Por isso que eu digo que quando nós estamos fazendo algo, e esse algo é de Deus, esse algo não é nosso, é de Deus. Quando Deus nos coloca em uma posição, quando Deus nos coloca dentro de uma realidade, essa realidade, esse propósito é de Deus, não é meu. Eu só estou de passagem, irmãos. Eu só estou aqui para fazer o melhor que está diante da minha realidade, da minha proposta, dar o meu melhor. Servir a Deus, ensinar com qualidade, pregar com qualidade, servir os irmãos com qualidade, mas talvez Deus pode me colocar em outro local, e você também. Deus está te usando aqui nessa igreja local hoje, na Projeto de Deus Zona do Leste, mas Deus pode talvez te levar para outro país, para outra nação. Amém? Deus pode te colocar em outra realidade. E eu profetizo sobre a sua vida isso. Que Deus possa te usar. Que Deus possa abrir as fronteiras para a sua vida. Amém? Que Deus possa te usar com autoridade, com poder, com ousadia. Mas sabendo que o poder é de Deus, a unção é de Deus, o Espírito Santo é de Deus. Você simplesmente só é a morada dele. Amém? Então, Samuel, ele tinha esse sentimento. Ele falou: vocês querem um rei? Ok, está aqui um rei, mas eu vou continuar sendo fiel a Deus. Eu vou continuar servindo o rei que vocês pediram. Ele serviu Saul, confrontou Saul, logo após ungiu Davi, cuidou de Davi, orou por Davi. E, irmãos, nós temos que entender, como eu falei no texto de 1 Pedro 5,6, sujeitar mediante a potente mão do Senhor, que ao tempo oportuno o Senhor vos exaltará. Nós temos que entender que se humilhar não é se sentir menosprezado ou menor do que alguém. É se sentir na posição que você é servo de Deus, e todos nós somos servos de Deus diante do Senhor. Não tem uma posição A, uma posição C, nós somos todos filhos do Senhor. E o Senhor quer nos usar. Nós temos que entender que nós obedecemos, nós vivemos, nós fazemos como Samuel servia a Deus. Não simplesmente porque o Senhor pode fazer. Nós não podemos buscar simplesmente porque Deus pode mudar a minha história, porque Deus pode abençoar minha família, porque Deus pode prosperar, que Deus pode me promover, que Deus pode fazer N situações na minha vida. E vai fazer, eu creio, já tem feito em nossas vidas. Mas temos que obedecer porque em Deus é. Porque nós temos que ter em nossa mente que nós só somos porque Ele nos resgatou. Nós só temos porque Ele colocou. Nós só podemos respirar porque Ele nos deu o fôlego de vida. Então tudo que nós fazemos não é para poder pagar algo que o Senhor já fez, porque nós não podemos pagar, irmãos. Por isso que o Senhor pagou por nós. O Cristo que foi entregue na cruz de Calvário por nós, é impossível nós pagarmos. Nós fazemos as coisas por gratidão. Simplesmente isso. Porque nosso nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar.
Amém? Simplesmente por causa disso que você serve, que você saiu da sua casa, você chegou aqui, está adorando, louvor, está ouvindo uma palavra, simplesmente por isso. E eu gostaria aqui de pular para o último ponto dessa primeira parte, que é sobre vida espiritual, trazendo que no capítulo 12, Samuel ele traz uma mensagem ao povo, como ali, como líder, ele já não era mais responsável pelo povo de uma forma política, porque já tinha a monarquia, já tinha ali um rei, então ele se colocou como uma forma espiritual. E ele traz ali uma mensagem muito poderosa. Ele fala assim: eu, em toda a minha vida, eu fui fiel a vocês. Contextualizando, tá bom, irmão? Só para não perder tempo aqui. Tá lá no 1 Samuel, no capítulo 8, capítulo 12, então tem o versículo 8, versículo 10, versículo 11, tá bom? Então ele fala assim: eu fui fiel a vocês, eu não peguei nada que era de vocês. E no outro momento ele traz à memória tudo aquilo que trouxe esperança ao povo. Então ele trouxe desde lá do deserto, desde os pais da fé, ele fala assim de Abraão, Isaac, Jacó, ele fala de José, fala de Moisés, fala da travessia do povo no Mar Vermelho, fala da vitória na Terra Prometida, em Jericó, e vai trazendo todo aquele dado histórico e fala: Deus era Deus na sua vida. Mas também ele vai puxar a orelha do povo e fala assim: irmãos, estava tudo bem, Deus era soberano, mas vocês quiseram um rei. E Deus deu um rei. Mas eu vou orar aqui e vai haver trovões e chuvas fortes, e vocês vão entender que o rei que vocês pediram não era da vontade de Deus. Ele orou, veio chuva, veio trovão, e o povo ficou em choque, falou: meu Deus, e agora? Samuel, ai meu Deus, ora por nós, Samuel. E um texto muito importante, ele fala para o povo assim: irmãos, longe de mim em deixar de orar por vocês, porque eu sei que vocês são povo de Deus e não meu. Então é muito lindo que durante toda a vida de Samuel, ele permaneceu firme, ele permaneceu servindo ao Senhor, ele permaneceu constante diante de Deus. Independente, nós vimos que lá no início ele ouviu a voz de Deus, nós entendemos que lá ele cresceu em um ambiente hostil, nós entendemos que ele foi, vamos dizer assim, tomado à força da sua liderança. Nós entendemos que já velhinho, ele trouxe uma palavra poderosa para o povo. E tem um texto que acho muito interessante, irmãos, que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso. Irmãos, o que esse texto quer dizer para nós? Porque não é o início. Eu sempre aprendi uma coisa, que o início, vamos dizer assim, né? Estou fazendo faculdade de teologia. O início é para muita gente. O meio é para alguns, mas o final é somente para os vencedores. Amém? Agora trazendo para a nossa realidade. O início, talvez, do ministério, talvez da igreja, talvez daquilo que você está vivendo, muitas pessoas estão com você. Vamos viver, vamos fazer, vamos conquistar, vamos avançar. Aí você passou um tempo, cadê? Só tem 1, 2, 3. Mas nós estamos pensando que nossa vida é individual, amém? Amém. Aí nós estamos prosseguindo para o alvo, olhando para o autor que está da nossa fé. E vai chegar um momento que, quando você estiver diante de Deus, vai ser você e Deus. Amém? Deus vai falar: eu vi sua vida, eu vi suas obras, entra, meu filho amado, no gozo do teu Pai. Então, irmãos, às vezes pode começar com muitas pessoas, mas lembre que você, no meio de muitas pessoas, você é um ser individual. Você vai ver em comunhão, você vai ter relacionamentos, você tem que ter relacionamentos, conexões, você tem que ter esse momento, porque eu lembro que no começo eu entrei com uma galera na igreja, e aquela galera foi o que me fez ficar até hoje. Nós tínhamos momentos juntos, nós tínhamos estudos juntos, nós tínhamos desafios. Quem não gravar esse texto, quem não decorar esse versículo, no final de semana vai pagar o lanche. E aquilo me trouxe, uma firmeza que até hoje, irmãos, já se passaram 21 anos. Já 21 anos, presbítero.
Isso não quero falar que vocês estão ficando mais experientes. Calma. Daisy, Brown, Pastor Céu, Sol, tantos outros, Maurício. Passou o tempo, hein? Meu Deus. Então, voltando aqui, irmãos, o início, muitas vezes, é para muitos, mas a palavra de Deus diz em Apocalipse, se eu não me engano, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida é uma vida constante, é uma vida contínua. E não cria essa pressão para a sua vida, que uma vida constante tem que ser uma vida perfeita. Não crie para você um jugo que não é seu, que uma vida constante você não vai errar. Não crie para a sua vida um peso que na sua vida você não vai falhar. Pelo contrário, você já é pecador. Eu também sou. Já parte daí desse princípio. A única diferença é que nós temos a graça do Senhor sobre nossas vidas. Aleluia. A única diferença é que nós temos o amor de Deus sobre nossas vidas, o amor que nos constrange. Amém? Então, você falhou, eu falhei, você vai falhar, eu vou falhar, você vai errar e eu vou errar também. Mas a nossa vida é constante. Nós temos que caminhar, nós temos que andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém? E durante essa caminhada, irmãos, as pessoas vão falar, as pessoas vão pensar, e você tá o quê? Tô nem aí. Eu tô olhando para Jesus. As pessoas vão falar, vão pensar. Ou você, muitas vezes, como eu disse na outra pregação que eu fiz lá no Projeto Santos, você vai achar talvez que as pessoas estão falando pensando, mas você não tem que pensar. Você tem que agir, caminhar, olhando para Cristo, na sua vida constante. Porque quando nós pararmos para pensar, aí já era. Aí já entrou a seta, aí já entrou o pensamento, aí já entrou, você paralisa. E você tem que andar constante. Eu ouvi uma vez uma ilustração e é muito interessante para isso. Em questão de ser constante e andar. Você já viu um urubu atacando alguma pessoa andando? Algum animal andando, vivo? Não. Agora você vai na feira e você vai começar a analisar no final de feira. O urubu só ataca quem está parado. Então nós não podemos ficar parados. Nós temos que ser constantes, nós temos que andar. Vai doer? Você caminha. Está sofrido? Você caminha. Você está vencendo? Você caminha. Você está conquistando? Você caminha. Mas você vai voltar a perder? Você caminha. Você vai voltar a chorar? Você caminha. Você vai voltar a sofrer? Você caminha. Você tem que caminhar. Nossa vida constante, lembra que eu falei? É uma vida longa, não são 5, 10, 15, 20 anos. É até Jesus voltar. Aleluia. É até Jesus voltar. E o gostoso de saber que haverá um dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Mas haverá um dia que você será arrebatado. Amém. E o sofrimento presente não se compara com a glória que será revelada em Cristo Jesus. Amém. O que você está passando hoje, em 20, 30, 50, 100 anos, 103 anos a avó da tia Lulu, uau, 100 anos, mas ainda é pouco perto da eternidade que o Senhor tem em nossas vidas. Aleluia. Então, irmãos, o segredo é permanecer firmes e constantes. Amém? Eu gostaria de trazer alguns dados de alguns homens já trazendo para a vida ministerial. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Uma vida espiritual constante vai potencializar o seu ministério. Lembrando que a vida espiritual ela vem primeiro no secreto e a vida ministerial ela vai pipocar naturalmente. As pessoas vão ver, vão testificar que você é um excelente obreiro, que você é um excelente professor do Ministério Infantil, que você é um excelente diácono, que você é um excelente intercessor. Isso vai ser notório quando você estiver com a sua vida espiritual saudável, com a sua vida espiritual diante de Deus. Amém? E eu gostaria de trazer alguns homens da atualidade que tiveram um ministério potente. Billy Graham, irmãos, conhecido de todos nós, um dos maiores evangelistas da história moderna. Pregou para milhões, aconselhou líderes mundiais, presidentes, sem negociar o evangelho. Ministério potente porque manteve a integridade, simplicidade e centralidade em Cristo.
David Wilkerson, fundador da Times Square Church, voz profética contra o pecado e a superficialidade espiritual. Ministério potente porque chorava pelo povo e confrontava o sistema religioso. Leonard Ravenhill, não sei se é essa a pronúncia, mas conhecido como um profeta da oração, não buscou púlpitos grandes, mas joelhos dobrados. Ministério potente porque ensinou que o avivamento começa no secreto. Reinhard Bunker, evangelista usado poderosamente na África, milhões de conversões e sinais. Ministério potente porque cria que o evangelho ainda é poder de Deus. John Piper, pregador e escritor, ênfase na glória de Deus acima de tudo. Ministério potente porque ensinou uma geração a amar a Deus com profundidade. Francis Chan abandonou o conforto institucional para viver a simplicidade radical. Ministério potente porque escolheu obediência acima de estabilidade. Agora nossos nacionais aqui. Hernandes Dias Lopes, referência bíblica no Brasil. Ministério potente pela fidelidade às escrituras e ensino sólido. Voz firme em tempos do relativismo. Augusto Nicodemos, teólogo e expositor bíblico. Ministério potente no ensino claro bíblico, sem concessões. Referência contra heresias contemporâneas. Pastor Anselmo Lima, o homem de Deus, que mesmo passando por situações difíceis, nunca abandonou o evangelho. Sempre esteve firme, forte, sendo um referencial para essa juventude, sendo alguém que, mesmo com circunstâncias difíceis, é um homem ser seguido. Amém. É um homem que ama vidas. Amém. Glória a Deus. É um homem que investiu em vidas. E um homem que, dependente de qualquer coisa, ele vai estar sempre disponível a te ouvir, a te trazer uma palavra de transformação. E essa palavra é de Deus, não uma palavra de homem, é uma palavra de Deus, vinda dos céus. Princípio que une todos esses homens. Nenhum desses homens foi perfeito, mas todos tiveram algo em comum. Temeram mais a Deus do que opinião pública, referindo a verdade à popularidade. Mantiveram o constante espiritual, mesmo quando foram criticados. Deus ainda levanta homens com ministério potente. Ele começa sempre no secreto, com obediência diária. E aqui trazendo uma conclusão, irmãos. Não existe ministério forte sem uma vida espiritual forte. O que sustenta o púlpito é o secreto. O que sustenta a obra é a presença. O que sustenta o chamado é a comunhão com Deus. Quanto mais profundo for o seu relacionamento com Deus, mais poderoso será o impacto do seu ministério. Busque primeiro a presença, e o ministério será apenas uma consequência natural de uma vida cheia do Espírito Santo. Gostaria de trazer uma frase inspiradora para o seu coração. Quando a vida espiritual cresce, o ministério não precisa de esforço para florescer. Ele simplesmente transborda daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Queria louvar a Deus pela oportunidade. E gostaria de orar com você, irmãos. Em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Quero ter um momento de oração aqui para a gente invocar a Deus, para a gente poder ativar essa presença tão maravilhosa, irmãos. Como eu sempre falo, a presença de Deus já é real aqui neste lugar. Sabe por quê, irmãos? A presença de Deus não está simplesmente nessas quatro paredes. A presença de Deus chegou com você. A presença de Deus está dentro de você. E quando nós estamos juntos, a presença de Deus ela pode se tornar manifestada. Tem três tipos de presença, como eu já preguei uma vez. Tem a presença onipresente, tem a presença do Senhor manifestada
e ter a presença do Senhor relacional. Então que nós possamos agora invocar essa presença manifestada de Deus. E nós possamos clamar, buscar o Senhor, para que o Senhor possa derramar a sua bênção em nossas vidas. Amém? Você trouxe seu projeto de vida em suas mãos? Quem tiver, ou quem não trouxe, coloca a mão no seu coração, porque isso daqui, irmãos, não é um papel. Isso aqui é para você lembrar, porque nós estamos esquecidos. Eu, às vezes, não lembro nem o que aconteceu na minha vida ontem. Mas se você for olhar, a Rita fez isso recentemente, ela foi olhar os seus projetos de vida de não sei quantos anos atrás, ela começou a ticar. Isso eu consegui, isso eu consegui, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. E Deus, Ele é Deus sobre nossas vidas, amém? Simplesmente para isso, para você entender que Deus, Ele vai muito além da medicina. Ele vai muito além daquilo que os olhos podem ver. Ele vai muito além daquilo que as nossas mãos podem apalpar. Nosso Deus, Ele vai muito mais além daquilo que você pode pedir ou pensar, porque o nosso Deus fala assim em sua palavra, que Ele é o único capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, e nosso Deus está aqui, amém?